Fala galera! Nessa aula de hoje nós iremos aprender sobre a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é uma comparação entre duas grandezas. Só que tem um detalhe, essas grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, correto? Olha só, existem problemas onde são conhecidos 3 termos e se quer determinar o quarto termo. Por isso, o nome dessa regra é chamada regra de 3, porque é conhecido 3 termos e nós temos que descobrir o quarto termo. Problemas desse tipo podem ser resolvidos por um processo prático chamado regra de 3 simples. Problemas de regra de 3 simples envolvem grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, como eu já havia dito para vocês, né? Com isso, teremos problema de regra de 3 direta e regra de 3 inversa. É o que eu gosto de chamar. Ao invés de eu falar assim, regra de 3 diretamente proporcional, regra de 3 inversamente proporcional, eu falo ela de forma mais simples. Como? Regra de 3 direta e regra de 3 inversa. Então, quando eu falar regra de 3 direta, eu estou dizendo que ela é diretamente proporcional. E quando eu falar regra de 3 inversa, eu estou dizendo que ela é inversamente proporcional. Correto? Olha só. Vou mostrar para você, primeiramente, sobre a regra de 3 direta. Tá? Dentro da regra de 3 direta, eu vou ter duas grandezas, tá? Diretamente proporcionais, tá bom? O que significa duas grandezas ser diretamente proporcionais? Duas grandezas, eu estou comparando, né, duas coisas. Quando essas duas coisas são diretamente proporcionais, significa que se eu aumentar a outra também vai ter que aumentar. Vai ter que aumentar não, na verdade a outra também aumenta, tá? Se eu diminuir uma, a outra também vai diminuir. Então isso caracteriza a duas grandezas serem diretamente proporcionais. Ó, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta e vice-versa, tá bom? Se eu aumentar qualquer uma das duas, a outra também vai aumentar. Se eu diminuir qualquer uma das duas, a outra também vai diminuir. Portanto, as setas têm o mesmo sentido, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com as setinhas, tá? Para facilitar o nosso entendimento. Então, ó, a setinha das duas grandezas, ou as duas ficará para cima, ou as duas ficará para baixo, tá bom? Vamos aqui para a prática para você entender o que é a regra de 3 direta. Exemplo 1. Comprei 5 metros de corrente por R$20. Quanto pagarei por 12 metros, né? Então é o seguinte, ó, para identificar as duas grandezas, esse desenho, esse formato aqui, né, essa estrutura, é o que eu gosto de fazer. Caso você já utilize um outro forma, use uma tabela, alguma coisa assim, fique à vontade, tá bom? Só estou mostrando um meio que eu gosto de trabalhar, né? Essa estrutura aqui. Se você quiser trabalhar de outra forma, do seu jeito, né, que você compreenda mais fácil, fique à vontade. Você não é obrigado a trabalhar dessa forma aqui não. Mas eu gosto de trabalhar assim, tá? Porque é o meu entendimento, né? Eu visualizo dessa forma que seja mais fácil. Olha só. Para identificar as duas grandezas, você vai escrever, ó, duas colunas aqui. Aqui eu tenho a primeira coluna, aliás, aqui a primeira coluna e aqui a segunda coluna, né? E a questão da posição das duas, tanto faz, qual das duas você vai colocar primeiro, e isso não interfere em nada, não muda em nada o seu cálculo, tá bom? Então ele fala assim, ó, 5 metros de corrente por R$20. Bom, eu vou dar nome a essa minha coluna. Como ele está falando aqui, ó, em metros de corrente, eu vou nomear a minha primeira coluna aqui de metros. O nome que você dá para a sua grandeza, você pode colocar o nome que você quiser. Se você quiser colocar aqui, ao invés de metro, você colocar corrente, também pode, é válido. O nome é o que vier primeiramente na sua cabeça, você coloca ele, tá bom? Porque isso aqui é só uma estrutura para depois a gente fazer o cálculo. Porque isso aqui em si não é o cálculo, tá bom? O cálculo vem depois, é só uma estrutura para facilitar a gente montar o cálculo e resolver, tá bom? Então os nomes aqui, se você colocar diferente, não tem problema. Coloca o nome que vier na sua cabeça primeiro e pronto, tá? Então ele fala aqui, ó, metro de corrente. E depois ele fala em quê? Em preço, tá? Então você pode colocar, por exemplo, ó, corrente e preço, né? Eu coloquei o quê? Metros e reais. Por quê? Porque ele falou metro de corrente em reais. Novamente, o nome não muda o seu resultado, não. Você pode colocar o nome que você quiser para as duas colunas. E outra coisa, se você quiser colocar a coluna de preço aqui e a outra de corrente do outro lado também, sendo a segunda, também pode colocar à vontade, não muda em nada. Tá bom? Então, olha só, eu escolhi esse nome, metros e reais. Ok?
ok? Aí assim, você irá fazer duas linhas. A primeira linha você vai fazer ela com as duas informações primeiro. Olha só, 5 metros de corrente por R$20. Então a primeira linha, ó, 5 metros e R$20. Tá aqui. Aí abaixo você vai fazer uma segunda linha, onde essa outra linha eu vou ter o quê? Eu vou ter um X. Quer ver só? Agora, quem vai ser o X? Ele pergunta assim, ó. Quanto pagarei? Quando ele pergunta quanto pagarei, ele quer saber preço, ele quer saber metro, ele quer saber quantidade de corrente, ele quer saber o preço. Então, ó, a segunda linha aqui em reais, no preço, vai ser o quê? Vai ser X. Aí ele fala assim, ó, quanto pagarei por 12 metros? Então ele me deu aqui os metros de corrente. Então aqui a segunda linha ele me deu 12. E o preço? Eu vou ter que descobrir, tá vendo? Então eu tenho 3 informações aqui. Preciso descobrir a quarta informação, correto? Então revisando aqui eu tenho, ó, 5 metros de corrente pago, né, o valor de R$20. 12 metros de corrente vai custar quanto? Não sei, X. Olha só, presta muita atenção, porque quando você monta essa estrutura aqui, se você colocar um número na coluna errada, você já errou o seu cálculo, tá bom? Por exemplo, ó, 5 metros, gente, que tá aqui, ó, 5 metros, né? Você tem que colocar ele aqui na coluna do metro, tá? E reais, você vai ter que colocar aqui na coluna dos reais. O X aqui é o valor que eu vou ter que descobrir. Ele perguntou quanto eu pagarei. Por mais que não tenha o valor aqui, mas eu sei que esse X aqui tem que ficar na coluna dos reais. Por exemplo, se eu pegar esse 20 aqui e coloco ele aqui na coluna do metro, seu cálculo está errado. Então, preste bastante atenção a esse detalhe. Você vai ter duas informações nesse exercício de metro de corrente e duas informações de reais, tá bom? Aqui nesse caso, metro debaixo de metro, reais embaixo de reais. Cuidado, tá bom? Para você não errar esse detalhe. Olha só, feito isso, organizou os 4 termos aqui, sendo que um deles será o X, aí nós vamos escrever a setinha, que é um passo muito importante para o cálculo, tá bom? Eu gosto de olhar assim, ó, por exemplo, aqui na coluna do metros eu tenho dois números, não é? Eu gosto de olhar de cima para baixo. Se você olhou de cima para baixo aqui, o outro também você tem que olhar de cima para baixo. Se uma coluna você olhou de cima para baixo, a outra também tem que ser olhada de cima para baixo. Ah, mas eu quero olhar de baixo para cima. Não tem problema, pode olhar. Mas se você olhou uma coluna de baixo para cima, a outra também precisa ser olhada de baixo para cima, correto? Então vou olhar essa daqui primeiro, ó. Sempre tem uma coluna que vai ter o X e a outra que não tem X. A outra vai ter duas informações e a outra vai ter uma informação e o X. Você sempre vai primeiro na coluna que tem as duas informações. Por quê? Porque já tem os dois valores. Eu vou saber de cara se vai aumentar ou se vai diminuir. Essa é a ideia. Você vai olhar se vai aumentar ou se vai diminuir. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o 5, olhando de cima para baixo, ou seja, daqui para cá. Olhando de cima para baixo, eu tenho o número 5, metro, virou 12. Gente, 5 virou 12, né? Ou seja, 5 foi para 12. Isso aqui aumentou ou diminuiu? Uai, aumentou, né? Então, se aumentou, eu faço a setinha para cima, indicando que, ó, olhando de cima para baixo, eu tive um aumento. Então, a setinha para cima indica aumento, ok? Então, ó, aumento, tá? Então, aqui aumenta, tá? Esse valor daqui para aquele aumenta. Então, por isso que a setinha está para cima. Agora, a coluna do X, eu não tenho os dois valores. O que eu vou ter que fazer agora? Usar o cérebro, pensar um pouquinho. Olha só. Aqui, eu vou ter que raciocinar, eu vou ter que comparar essa coluna com a do X agora. Por quê? Olha só. Gente, se, ó, 20 metros de corrente me custou R$5, pagando R$12, eu vou comprar mais ou menos do que 20 metros de corrente. Certo? Aqui, ó, R$5 eu comprei 20 metros. R$12 eu vou comprar mais ou menos do que 20. Isso é óbvio, gente. Eu vou comprar mais. Ou seja, eu não sei o valor do X, mas uma certeza eu tenho. Ele vai ser maior do que 20. Então, olha só. Olhando de cima para baixo aqui, o 20. Olhando para baixo aqui, o 20. O X eu sei que ele vai ser um valor maior do que o X será um valor maior do que 20, né? Então, eu tenho certeza que aqui vai ter que aumentar. Então, eu coloco também a setinha para cima, indicando que aumenta, tá? Então, a setinha aqui ficou para cima, essa também. Se as duas setinhas ficou para cima, significa que essa é uma regra de 3 direta. Tá? É assim que eu descubro se a minha regra de 3 é direta ou se ela é inversa, tá bom? Porque quando você for aprender sobre a regra de 3 inversa, se você não fizer essa setinha, você vai errar a sua conta. Tanto é que eu vou lá na regra de 3 inversa e eu vou fazer uma questão lá, um exemplo, onde eu não vou me preocupar com a setinha. Você vai ver que vai ficar errado, mas vai aparentar estar certo. Mas deixa isso para quando a gente for resolver questão de regra de 3 inversa, tá bom? Deixar você pensando aí um pouquinho. Olha só, as flechas, que são as setinhas, de mesmo sentido, indica grandezas diretamente proporcionais. Então, se as minhas duas setinhas, as minhas duas flechinhas ficou apontada para cima, significa que as duas grandezas aqui, a grandeza metro e a grandeza reais,
são diretamente proporcionais. Aí você me pergunta, e se as duas setinhas tivessem ficado apontadas para baixo? Aí da mesma forma, as duas apontadas para baixo também estão apontadas para a mesma direção, ela também são duas grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então, diretamente proporcionais, as duas setinhas ficarão apontadas para cima ou as duas setinhas ficarão apontadas para baixo, tá bom? E isso caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos calcular. Tá bom? Você só pode resolver regra de 3, pessoal, quando as duas setinhas estiverem apontadas para o mesmo lado, tá? Nesse caso, as duas estão para cima, posso fazer o meu cálculo agora tranquilamente. Agora eu vou montar a minha regra de 3 de que forma? Nessa estrutura aqui, ó. Aí vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar uma fração, uma razão, aqui também. E você iguala as duas. Então vai ficar aqui, ó. 5 sobre 12 igual a 20 sobre x. Só isso. Aqui está o meu cálculo, tá? Por isso que eu falei pra vocês que vocês não precisam se preocupar com o nome que você vai colocar aqui, ó. Porque aqui é uma estrutura pra aqui, agora eu fazer o meu cálculo, tá bom? O cálculo de verdade é aqui, ó, da regra de 3, tá bom? Aqui é só para montar uma estrutura, né, com as minhas informações, para depois eu montar a minha regra de 3, o meu cálculo de regra de 3. Então tá aqui, então ficou, ó, 5 sobre 12, tá aqui, igual a 20 sobre x. Pronto, agora eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado, por quê? Porque isso aqui agora é uma proporção. Aí eu vou usar aquela propriedade fundamental da proporção, que é o quê? Quando eu tenho duas frações separadas por uma igualdade, eu uso a propriedade fundamental da proporção, que é o quê? A famosa multiplicação cruzada, tá? Então olha só, eu vou multiplicar o x primeiro, independente de onde o x estiver aqui. Por que eu vou multiplicar o x primeiro? Para ele ficar aqui, ó, porque eu vou ter que isolar ele, então ele já fica à esquerda, tá? Fica mais simples de enxergar. Então, olha só, 5 vezes x, tá aqui, ó, 5 vezes x, né? Igual a 20 vezes 12, tá aqui, ó, 20 vezes 12. Bom, aí você me pergunta, por que já não fez direto? Eu tô fazendo mais detalhado para você não ter dúvida do que eu tô fazendo. Se você quiser daqui pular para cá, ó, olha só, 5 vezes x, 5x, pode, porque 5 vezes x aqui vai dar o 5x, ó. 20 vezes 12, tá aqui, ó, 240. Tá, isso aqui é só detalhe, tá? Eu tô detalhando o máximo possível. Mas isso daqui, se você quiser vir pra cá, pode, né, vir pra cá, pode sim à vontade, tá bom? Quer dizer que seu raciocínio tá um pouco mais à frente. Agora, esse 5 está multiplicando o meu x. Para eu descobrir o valor de x, eu preciso isolar ele. Como que eu vou isolar ele? Pego esse 5 que está multiplicando ele, passo ele pro outro lado. Se está multiplicando, passa pro outro lado, que jeito? Dividindo. Então vai ficar o quê? 240 dividido por 5. Vai dar quanto? 48. Ou seja, x vale 48. Portanto, 12 metros de corrente vai me custar quanto? R$48. Ok? Exemplo 2, tá? Também, nós vamos fazer com outro segundo exemplo de regra de 3 direta, tá? Também regra de 3 direta. Olha só. Um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Então, assim, esse produtor rural, todo ano, ele produz em cerca de 18 toneladas de frango. Aí fala assim, ó, em um bimestre, esse produtor irá produzir quantas toneladas de frango? Tá? Beleza. Aí você pensa, tá faltando informação aqui? Não tá. Ó, vamos de novo, ó. Um produtor rural tem uma produção anual, quer dizer, um ano, tá? Em um ano, olha só. Em um ano, ele produz cerca de 18 toneladas. Tá bom? Aí ele fala assim, ó, em um bimestre. O que é bimestre, pessoal? Bimestre é 2 meses. Agora toma cuidado com isso aqui, ó. Porque ele falou uma informação anual, a outra ele falou bimestral. Ou seja, em meses. Um em ano e outro em meses. Eu preciso igualar isso. Eu não posso trabalhar duas grandezas diferentes. A mesma grandeza. Um tá falando em mês, outro falando em ano. Eu tenho que igualar isso. Eu vou igualar o quê? Para mês. Porque é mais fácil. Por quê? Porque 2 meses é quantos anos? Aí fica difícil, né? Agora, um ano tem quantos meses? 12 meses. Então, eu vou trabalhar com meses. Olha só. Então, aqui, ó, meses e toneladas. Olha só. Em um ano, ou seja, em 12 meses, ele produz 18 toneladas de frango. Aí ele fala aqui, em um bimestre, ou seja, em 2 meses, ele produzirá quantas toneladas de frango? Não sei. X. Tá? Então, tá aqui, ó. Em um ano, ou seja, 12 meses, ele produz 18 toneladas de frango. Em um bimestre, que é 2 meses, ele produzirá quantas toneladas? X. Beleza. Agora, segundo passo, colocar as setinhas. Eu vou olhar sempre o lado que tem os dois números. Olha só. Gente, olhando de cima para baixo, 12 virou 2. O que aconteceu? Diminuiu. Né? Agora vamos ver o outro lado? Olha só. Em 12 meses, ele produz 18 toneladas. Em 2 meses, ele produzirá mais ou menos do que 18. Lógico que é menos, tá? Então, 18 para x vai ter que ser um número menor, não é? Então, também vai diminuir. Ou seja, as duas setinhas agora estão apontadas para baixo. Se estão apontadas para baixo, as duas flechas estão no mesmo sentido, portanto, indica grandezas diretamente proporcionais. Agora, eu vou montar a minha regra de 3, aqui é o meu cálculo, dessa forma, ó. 12 sobre 2 igual a 18 sobre x, tá? Aqui, ó, 12 sobre 2 igual a 18 sobre x. Vou multiplicar o x primeiro, tá? Olha só, 12 vezes x vai dar 12x. Eu já vou aqui para esse ponto aqui já, ó. Ó, igual a
2 vezes 18, 36. Passa o 12 dividindo, vai ficar como? X igual a 36 dividido por 12, portanto, x é igual a 3, tá? Pronto, pessoal, tá vendo? Então, em 2 meses ele conseguirá produzir 3 toneladas de frango. Agora eu vou mostrar para vocês a regra de 3 inversa. Que aí você vai conseguir perceber a diferença entre uma regra de 3 direta e a regra de 3 inversa. Olha só, duas grandezas inversamente proporcionais. O que caracteriza a minha regra de 3 ser inversa? Você me pergunta assim, ah, mas tem diferença não, é fácil, é só colocar lá os números lá, fazer a setinha, pronto, tá resolvido. Calma aí. Por quê? Porque eu vou responder uma questão para você aqui agora, que você vai pensar que ela vai estar certa, mas na verdade não está. Olha só. A regra de 3 ela é inversa quando se trata de duas grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? É quando você, entre as duas grandezas, se uma aumenta, a outra diminui. Certo? Se você analisou uma grandeza, ela está diminuindo, a outra vai aumentar. Ok? Então, olha só. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui e vice-versa. É o que eu acabei de falar para vocês. Grandezas inversamente proporcionais, elas são, como o próprio nome já diz, elas são inversas. Se um aumenta, a outra faz é diminuir. Tá bom? Ó, as setas têm os sentidos opostos, tá? Então, quando você compara duas grandezas inversamente proporcionais, uma setinha vai ficar apontada para cima e a outra vai ficar apontada para baixo. Tá? Vamos lá, vamos para a prática que você vai entender melhor. Como aqui a gente já entendeu o que é uma regra de 3 direta, né? Agora podemos passar para a regra de 3 inversa. Ó, a 60 km por hora, faço um percurso entre duas cidades em 2 horas. Bom, eu estou viajando entre duas cidades, né? A minha velocidade é 60 km por hora, eu vou gastar 2 horas para fazer esse percurso, tá? Então, olha só, ele está falando em km por hora, ou seja, velocidade e tempo, né? 2 horas é tempo. Então, eu vou chamar as minhas duas grandezas de velocidade e tempo. Se você quiser chamar de quilômetro por hora e horas, também pode. Por quê? Porque quilômetro por hora é velocidade e horas é tempo, tá? Eu quis chamar de velocidade e tempo. O nome das duas grandezas, você põe o nome que você quiser, como eu já disse antes, tá? Então, olha só. Embaixo daqui o 60 km por hora representa a velocidade. Então, vai ficar assim, ó. A 60 km por hora, eu faço um percurso em 2 horas. Tá bom? Fiz a primeira linha aqui, agora eu vou fazer a segunda linha, ó. Trafegando a 80 km por hora, qual é o tempo estimado para percorrer esse trajeto? Então aqui, se a minha velocidade for 80 km por hora, qual é o tempo que eu vou gastar para fazer esse mesmo percurso? Não sei, ó, x, tá bom? Ó, detalhe, ó, velocidade de baixa velocidade, tempo de baixo de tempo. Por mais que o x aqui não tenha o valor dele ainda, mas eu sei que o x é tempo, porque ele pergunta, ó, trafegando a 80 km por hora, qual é o tempo estimado para percorrer esse trajeto? Então, ó, 60 km por hora, 80 km por hora. 2 horas e aqui vai ser o quê? X horas que eu não sei ainda, eu vou calcular. Agora vamos analisar. Aliás, eu vou resolver sem analisar setinhas, tá? Já tá aqui ó, o desenho, né? Mas olha só, vamos resolver isso aqui para ver o que vai acontecer? Olha só. Vou montar aqui, ó, 60 sobre 80 igual a 2 sobre x, né? Não estou preocupado com setinha, né? Não preciso olhar, né? Então, o primeiro pensamento meu é esse. Não vou olhar a setinha, não quero nem saber, não. Regra de 3 é só colocar a fração, igualar e pronto, acabou. Multiplica cruzado, tá resolvido, não é? Calma, vamos lá. Olha só. Vou montar desse jeito aqui, ó. 60 sobre 80 igual a 2x. Afinal de contas, é o que eu pedi pra vocês fazerem, né? É o certo de vocês fazerem. Vamos resolver assim, né? Pra ver o que vai dar. Ó, 60 sobre 80 igual a 2 sobre x. Tá aqui. Vou multiplicar cruzado. 60 vezes x vai dar, tá aqui, ó, 60x. Igual a outra multiplicação cruzada. 80 vezes 2, 160. Agora, o 60 tá multiplicando o x, passa pra cá o quê? Dividindo, vai ficar o quê? X igual a 160 dividido por 60. 160 dividido por 60 não dá uma divisão exata. Vai dar quanto? 2,66. Aí você comemora, nossa, acertei a questão, 2,66, vai gastar 2,66 horas para fazer o percurso. Tá, agora pare um pouco e vamos pensar. Olha só, gente, vamos supor que eu vou fazer um percurso, eu vou andar a 60 km por hora, eu vou gastar 2 horas para fazer esse trajeto. Se a minha velocidade, eu aumentar a minha velocidade para 80 km por hora, eu vou fazer o mesmo percurso. Eu aumentei a minha velocidade. O que aconteceu com o meu tempo? Uai, o meu tempo aumentou, porque era 2, virou 2,66. Isso pode, gente? Como que pode algo acontecer dessa forma? Isso tá fora da lógica. Quer dizer, eu fiz um percurso com uma determinada velocidade, gastei 2 horas. Eu aumentei a minha velocidade e eu vou demorar mais tempo. Não, eu tenho que fazer o quê? Meu tempo, na verdade, tinha que diminuir e não aumentar. E esse cálculo aqui, meu tempo aumentou.
Como que eu vou percorrer uma distância a 60 km por hora, gastar 2 horas, e depois eu vou percorrer o mesmo percurso a 80 km por hora e vou gastar mais tempo? Isso não tem lógica, não existe lógica para isso, certo? Por isso que você precisa analisar a sua regra de 3. Portanto, isso aqui ó, está errado, não está correto isso, tá bom? Agora, vamos fazer a análise das setinhas, olha só. Eu montei aqui, né, 60 km por hora, vou gastar 2 horas, 80 km por hora eu vou gastar X, né? Olha só, olhando aqui, ó, o número 60 para 80, ou seja, olhando de cima para baixo, o que está acontecendo? Está aumentando, não tá? Então, a minha setinha está apontada para cima, indicando que aumenta, tá bom? Agora, vamos fazer uma análise. A 60 km por hora eu gastei o quê? 2 horas. A 80 km por hora eu vou gastar mais ou menos do que 2 horas. Gente, se eu tô andando mais rápido, meu tempo vai fazer o quê? Diminuir. Então quer dizer que do 2 para o X, meu tempo vai diminuir. Então eu coloco a setinha para baixo indicando que diminui. Ou seja, tá vendo que se eu aumentar isso aqui, o outro lado faz diminuir. Eu fui de 60 para 80, não foi? O que vai acontecer com o meu tempo? Diminuir. Olha só, se você fizer uma análise, gente, velocidade e tempo sempre será grandezas inversamente proporcionais. Se você aumentar a velocidade que você vai andar em um determinado percurso, você vai diminuir o seu tempo. Se você reduzir a sua velocidade, o que vai acontecer com o seu tempo? Seu tempo vai aumentar. Então, a grandeza velocidade e a grandeza tempo, você já coloca na sua mente. São grandezas inversamente proporcionais. Caso você for resolver um cálculo de regra de 3, onde envolve velocidade e tempo, sempre você vai lembrar, opa, são inversamente proporcionais, vou ter que, né, resolver a regra de 3 inversa. Agora, o que eu faço para resolver uma regra de 3 inversa? Primeiro, eu falei para vocês, quando eu expliquei regra de 3 direta, que você só pode resolver uma regra de 3 quando as duas setinhas estiverem apontadas para cima, tá? Para cima não, as duas apontadas para cima, né? Ou as duas apontadas para baixo. O que eu quero dizer é o seguinte, você só pode resolver uma regra de 3 quando as duas setinhas estiverem apontadas para a mesma direção, seja para cima, seja para baixo. As duas apontadas para cima, ok? As duas apontadas para baixo, ok também. Agora, e aqui que eu tenho uma apontada para cima e a outra apontada para baixo? Seguinte, você só pode resolver quando as duas estiverem para a mesma direção. Aí, nesse caso aqui, eu tenho uma regra de 3 inversa. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter uma das duas setinhas. Como que eu faço isso? Eu inverto os números. Se eu pegar o 60 e jogar para baixo e o 80 eu jogo para cima, o que vai acontecer com a minha seta? Ela inverte também, ela vai ficar para baixo. Então, eu vou ter que fazer isso. Ou, se você preferir, você pode inverter o outro lado. Você pode jogar o 2 para baixo e o X para cima. Aí a setinha fica para cima. Aí as duas ficam apontadas para cima. Mas cuidado, você vai inverter apenas um dos dois lados. Você não pode inverter os dois lados. Se você inverter os dois lados, continua errado. Ah, eu quero inverter essa aqui da velocidade. Pode? Pode. Então inverte só ele e o outro você vai manter. Mas se você quiser inverter a do tempo, pode? Pode. Então você inverte ela e mantém um outro, tá bom? Você não pode inverter os dois de uma vez. Inverter os dois números, automaticamente a sua setinha também vai ficar invertida. Aí ela vai ficar igual a outra, aí você pode resolver, tá? Então vou inverter, ó. As flechas com sentidos contrários indicam grandezas inversamente proporcionais. Então, como resolver? Olha só a pergunta. Então, como resolver? Agora eu vou responder essa pergunta pra você, que veio na sua mente já, né? Porque eu disse pra você que estava errado. Aí você pensou, nossa, então como resolver isso? Vou mostrar agora. Então, pra você resolver uma regra de 3 inversa, né? Você vai ter que inverter um dos dois lados. Nesse caso aqui, eu inverti quem? Eu inverti a velocidade. Então vai ficar assim, ó, 80 sobre 60 igual a 2 sobre x, tá? Inverti só um. Então, ó, 80 sobre 60 igual a 2 sobre x. Pronto, agora eu vou multiplicar cruzado, ó, o x primeiro, ó, 80 vezes x é igual a 80x, né? Depois, igual a 60 vezes 2, 120. Então, eu vou pegar 80, passar dividindo, vai ficar quanto? 120 dividido por 80 vai dar quanto? 1,5. Agora sim, ó, 1,5 é menor do que o 2. E a minha resposta tinha que ser um valor menor do que 2. Então, agora tá ok, tá? Exemplo 2. Agora vamos fazer essa aqui de forma mais rápida, porque você já tem noção agora do que é a regra de 3 inversa. Olha só. Com 8 pedreiros, podemos construir um muro em 3 dias. Quantos dias levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo muro? Olha só. Eu vou nomear as minhas grandezas de pedreiros e dias. Ó, 8 pedreiros constroem o muro em 3 dias. 6 pedreiros construirão o muro em quantos dias? Não sei, X. Agora vamos analisar as setinhas, tá? Ó, vou olhar as setinhas onde tem os dois números primeiro. Ó. De 8 para 6, diminui, tá vendo? Ó, 8 virou, olhando de cima para baixo, 8 virou 6, diminui. Agora aqui, ó, 8 pedreiros constroem um muro em 3 dias. 6 pedreiros trabalhando vai construir um muro em mais ou menos dias, vai gastar mais, gente, porque eu tenho menos pessoas trabalhando e vou demorar mais dias. Ou seja, de 3 até para chegar no X vai ter que aumentar, ou seja, eu sei que o X vai ter que ser um número maior do que 3, então vai aumentar. Ou seja, regra de 3 inversa. Então, ó, as flechas em sentido contrário, novamente, indicam grandeza inversamente proporcional. Vou inverter um dos dois lados. Qual? Qualquer um que você quiser. Desde que você não inverta os dois, né?
Inverteu um, pode ser até esse aqui do x, ó, mas inverte ele e o outro você vai manter, tá? Então aqui inverti esse primeiro novamente, ó, vai ficar, ó, 6 sobre 8, tá? Aqui tá 8 sobre 6, vai ficar 6 sobre 8 igual a 3 sobre x. Multiplicando cruzado, 6 vezes x, 6x, igual a 8 vezes 3, 24. Passo o 6 dividindo, 24 dividido por 6 vai dar quanto? 4. Então, ó, 6 pedreiros construirão o muro em 4 dias, ou seja, vai gastar mais tempo realmente, tá vendo? Então agora não tem nada de errado, ó. 8 pedreiros constroem o muro em 3 dias, 6 pedreiros constroem o mesmo muro em 4 dias, ok, pessoal? Então isso aí é o nosso estudo sobre regra de 3 direta e regra de 3 inversa, tá bom? Muito fácil, ok, pessoal? Então ficamos por aqui e fui!